Mateus 2, verso 1 em diante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui, meus queridos, temos o registro, então, dos magos no Oriente. Nós vamos orar, pedir a bênção, a direção de Deus, mais uma vez, para a mensagem dessa noite. Oremos. Ó Pai amado, nós te louvamos pela nossa igreja, por esse tempo precioso, ó Pai, em que as famílias se reúnem para te louvar, para te adorar. Pedimos que o Senhor prepare, ó Deus, o nosso coração, prepare a nossa alma, Senhor, para sermos alimentados espiritualmente, já, ó Deus, antecipando esse período em que nós celebramos e nos lembramos do nascimento de Jesus. Que o nosso coração se alegre como os corações daqueles magos do Oriente. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, que a mensagem possa despertar em nós mais fé, mais confiança, ó Deus. Desse Deus que cumpre as promessas, que enviou o seu Filho, que tem um propósito para a vida de cada um de nós, que está presente aceitando o nosso culto, apesar de nós. Ajuda-nos e abençoa-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui então diante de um momento muito importante, como nós dizemos, na história da redenção. A história da redenção, ela tem aqueles eventos únicos, que acontecem uma única vez, que marcam o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, aí depois a ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição você tem a assunção de Jesus e um último evento que fecha os 5 grandes eventos da história da redenção, quando Deus cumpre todas as suas promessas, que é o derramamento do Espírito Santo. É a última coisa que fecha. Os discípulos depois são dispersos. Há uma promessa em que a palavra de Deus nos diz: o Senhor de permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder, e a descida do Espírito Santo. A igreja, então, tem tudo o que é necessário até o fim dos tempos, quando Jesus voltar. Mas na história da redenção nós temos esses 5 eventos. O primeiro deles tem que nascer. O resto vai acontecer na sequência. Então o Natal, ele é
a primeira grande promessa de Deus, durante milhares de anos, por todos os profetas da antiga aliança, se cumprindo. É por isso que toda vez que fala do nascimento de Jesus, a gente lê coisas como acabamos de ler, olha, aonde que ele vai nascer? Em Belém. Por quê? Porque está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. E cada um dos atos, até mesmo na morte de Cristo, ressurreição de Cristo, toda hora você vê, assim como está escrito, nenhum dos seus ossos quebrará, assim como está escrito ao terceiro dia, assim como está escrito, tudo foi escrito, está se cumprindo, os grandes atos da redenção de Deus. E o primeiro é o nascimento de Jesus. Deus havia prometido, em Gênesis capítulo 3, verso número 15, que nasceria alguém da descendência de Eva que pisaria na cabeça de Satanás. Exatamente o proto-evangelho. O primeiro anúncio que você tem do nascimento de Jesus está lá em Gênesis capítulo 3, após a queda, quando Deus diz que um dia nasceria descendência de Eva, nasceria alguém que pisaria na cabeça de Satanás. Ali é dito também que Satanás pegaria o calcanhar da descendência de Eva, mas é dito que ele pisaria na cabeça. Um dia ia nascer, dentre a humanidade, descendente de Eva, dentre os homens. O primeiro anúncio do evangelho está lá no início, o nascimento de Jesus. Depois disso, todos os profetas anunciaram a sua vinda. Muitas profecias foram escritas. E aqui é interessante que a Bíblia vai registrar o encontro de homens que não são conhecidos, eles não são descendentes do povo de Deus, são, a Bíblia fala, magos do Oriente. A palavra de magos do Oriente não tem nada a ver com magia. Eram homens que estudavam os astros. Eles eram astrônomos, também não eram astrólogos, não é essa a ideia. Eram homens que estudavam os sinais nos céus e comparavam com profecias antigas. E eles tinham conhecimento. Eles tinham acesso ao conhecimento de que o nascimento de uma estrela especial, marcaria o nascimento do Filho de Deus, do Rei dos Reis. Eles não tinham muitos detalhes ainda, mas eles tinham, pela providência de Deus, acesso a esse conhecimento, e a palavra de Deus nos diz que eles vieram de longe, do Oriente, muito provavelmente uma pequena caravana, não eram apenas 3, devia ter muito mais, eles carregavam tesouro, eles não iam viajar apenas os 3, era uma pequena caravana, eram pessoas de posse, de recurso, e que vieram de longe, confiando nos estudos dos astros, nas promessas, e quando eles chegaram em Jerusalém, eles queriam saber aonde que iria nascer o rei dos judeus, ou aonde estaria já o recém-nascido rei dos judeus, porque eles diziam, nós vimos a sua estrela no Oriente, e viemos aqui adorá-lo. Então eram os estudiosos dos astros. A palavra de Deus nos fala que eles fizeram uma longa viagem do Oriente até aquela região de Jerusalém e chegaram perguntando. Provavelmente chamou atenção. Quando eles entraram na cidade, deve ter chamado atenção. Porque se fosse um grupinho pequeno, 2 ou 3 desconhecidos, isso não ia chegar nos ouvidos do rei Herodes. E essa história, um nascido rei dos judeus, e o rei Herodes ouvir isso, peraí, é alguém que vem para tomar o meu lugar. Isso é sério. Esses homens aqui não são loucos, eles não fizeram uma viagem lá do fim do mundo até aqui, é gente instruída, é gente que sabe o que está fazendo, deve ter acontecido alguma coisa aqui. A coisa era tão certa e eles inspiraram tanta credibilidade que o rei Herodes, em pessoa, convocou uma audiência com esses magos do Oriente, homens estudiosos que tinham, falaram, é exatamente assim que vai acontecer, estamos seguindo a estrela, as profecias, tudo certinho. Por isso que a Bíblia diz que ele se alarmou, o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, porque quando o rei Herodes se alarmava, ele vai fazer alguma loucura, né? Sobra para a gente. Todo mundo ficou polvoroso. Chegou uns magos aqui dizendo que nasceu um rei, agora o rei Herodes está doido, já está tendo uma audiência com essa turma aí, vamos ver o que vai acontecer. E a gente sabe o que vai acontecer. No mesmo capítulo, você vai ter no verso 16 de diante,
depois de toda essa audiência que ele tem com os magos, ele vai mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, lá da cidade de Belém. É a famosa matança dos inocentes, que também foi profetizado pelo profeta Jeremias, quando diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, um pranto, um choro, grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. A famosa matança dos inocentes. Então Herodes ficou louco. Tal foi a credibilidade que esses magos deram para ele, ao fazer uma viagem perigosa, longa, para vir adorar um novo rei que havia acabado de nascer. Por isso que ele reúne com eles. E ele, muito malignamente, astutamente, diz a palavra de Deus, convoca os sacerdotes, os escribas do povo, e indagava onde que deveria nascer esse tal de Cristo aí. Onde que está escrito nas profecias? Então ele chamou os sacerdotes, os escribas, foram lá os judeus, os entendedores da palavra de Deus, os estudiosos, sentaram com Herodes, e começaram a dizer: olha, as profecias dizem que o rei dos judeus vai nascer em Belém. Porque está escrito, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum, então vai nascer lá. Aí Herodes chama agora, secretamente, os magos, e vai inquirir deles, com precisão, quanto ao tempo. Mas faz quanto tempo que vocês viram essa estrela? Quando começou esse fenômeno aí? Ele montando tudo, ele quer saber a cidade, ele quer saber o momento que surge a estrela, ele faz toda uma pesquisa com intento maligno. E aí enviou os magos para Belém e disse: provavelmente vai nascer lá. Vocês vão lá e procurem. Inde informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Olha que coisa. E óbvio que não era isso. Ele já estava com outras intenções. No coração dele, ele intentando o mal, querendo eliminar um potencial adversário, mal sabia ele quem era. A Bíblia diz que depois de ouvir o rei, eles partiram. A estrela estava ainda seguindo em direção à estrela. Viram aonde a estrela parou, bem aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entraram numa casa. Isso aí a gente já vê como que, na verdade, a gente tem assim, a figura histórica do nascimento de Jesus, do presépio, ela é cheia de lendas, né? Geralmente o presépio é aquele curralzinho, né? Em que você tem uma estrela em cima, os magos chegando. Meus irmãos, a Bíblia nem fala que eles eram reis. Falam que eram magos, estudiosos dos astros. Nem falam que eram 3. Apenas falam que eram 3 presentes. A gente não sabe. Podia ser um número até maior. E a Bíblia não fala que ele encontra Jesus na manjedoura. Aquela cena do presépio, aquilo não existe. Daquela forma. Os magos na manjedoura. Por quê? Foi uma noite que quando Maria chega, não tinha lugar para ela, ela realmente dá a luz e coloca o menino deitado numa manjedoura, cumprindo-se muitas profecias. Estava cheia a cidade, não tinha onde se hospedar. Então, naquele momento, passou o dia seguinte, já acharam uma acomodação melhor para ela. Passou um tempo, gente, a gente não sabe quanto tempo se passou, a ponto de ela já não estar mais na manjedoura, estava numa casa. Então, desde que eles viram a estrela até eles chegarem lá, demorou. A Bíblia diz que eles chegam numa casa. Então, a visão certa agora são os magos chegando numa casa, gente. Teve que bater na porta. Não foi aquela cena que a gente vê do presépiozinho bonitinho. Agora você vê e fala assim, você pode falar, fala assim, ó, o mago não chegou lá na manjedoura, não está escrito lá não. A Bíblia diz que eles entraram numa casa, gente, tiveram que bater o pé, entrar, pedir licença, tomaram um copo d'água, sentaram lá na salinha, aguardaram a mãe vir trazer o bebê, igual você faz quando vai visitar um recém-nascido. Ele não estava na manjedoura mais. Isso foi só uma noite, gente. No dia seguinte acharam uma acomodação melhor para Jesus, evidentemente. E a Bíblia diz que eles entram numa casa. E ali, meus queridos, então você tem essa cena,
em que alguns magos do Oriente estão indo para adorar o Senhor Jesus. E está toda uma manifestação, uma reação ao virem o menino. A Bíblia diz que, primeiro, Natal para nós, que a gente pensa em Natal, a gente tem que lembrar disso, é motivo de grande alegria. Porque cumpriu-se a promessa. Por isso que Natal é realmente um momento especial para nós. Nós, cristãos, não é porque a gente vai ganhar um presente, é porque a gente vai, mais do que tudo, celebrar o grande presente que a gente já ganhou. É óbvio que para celebrar isso, há uma prática, uma coisa cultural, porque não está na Bíblia, é isso, gente? De a gente trocar presente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque na verdade é como se fosse o aniversário de alguém especial. Imagina, você vai no aniversário, você nem cumprimenta o aniversariante, você troca presente com outros, come, bebe e vai embora. Então, o Natal, a gente corre o risco, né, de celebrar tantas coisas e esquecer realmente do verdadeiro significado do Natal. E esse é um momento importante. Todo ano a gente tem essa oportunidade. E por isso que eu coloquei esse tempo. É tempo de adorar, gente. É tempo de dividir, sim. E é tempo de ofertar, de servir, de se consagrar, de oferecer o melhor. Então é um tempo especial. É um tempo em que nós nos reunimos e celebramos como esses magos no Oriente celebraram. A gente pode dizer que os primeiros a celebrarem o Natal de fato foram os magos. Teve os pastores também, isso a gente vai falar um outro domingo. Mas ele foi um outro contexto. Quem realmente viu Jesus na manjedoura foram os pastores. Mas aqui você tem um evento já mais assim, elaborado. O menino já está numa casa, as coisas já estão acomodadas, vieram de longe, e tem toda uma relação deles com aquele menino, que envolve adoração, oferta, sacrifício. Esse é o momento especial, em que Jesus é o centro. A viagem que eles fizeram, eles não sabiam aonde iam encontrar. Se era num palácio, ou num casebre. Ou até mesmo numa manjedoura, podia acontecer deles ter chegado um dia antes, e encontrar um pouco antes, um tempo antes, a gente não sabe quantos dias, poderia ter encontrado o menino manjedoura. Não importa, eles sabiam que iria nascer o rei dos reis, e vieram de longe. E a Bíblia diz que primeiro reação que eles tiveram, alegraram-se, e não foi qualquer alegria, com intenso júbilo. Deve ter sido uma alegria assim, eles param tudo e comemoraram. Falaram assim, achamos, gente, vieram de longe, cansado, imagina, foram parar lá no Palácio de Herodes, tiveram uma audiência com o rei, tudo isso aí para encontrar esse menino. Uma viagem perigosa, trazendo tesouros escondidos, com medo de assalto, de bandidos, de tanto perigo que eles passaram. Eles ouviram agora, quando viram a estrela parada sobre onde estava o menino, a Bíblia diz que eles se alegraram com grande e intenso. Olha, percebe que podia dizer assim, eles se alegraram. Mas a Bíblia coloca isso porque deve ter sido uma manifestação muito grande de alegria. Eles festejaram, eles jubilaram. Eles cantaram, dançaram, pularam. O que é manifestação de alegria? O que você faz quando você está muito alegre? Quando o seu time ganha no Brasileirão aí. Você solta fogos, entende? Você grita, você pula, você vai lá no vizinho que torce para o time adversário, você xinga o vizinho, você faz alguma coisa. Entendeu? Então, o Natal é grande, e é intenso, é prolongado, gente. O camarada, quando o time dele ganha, ele fica o ano inteiro falando, gente. Ele fica fazendo meme na internet, ele fica comentando, ele fica falando, porque olha, meu time ganhou, meu time ganhou, e fica zoando com o outro que perdeu. É uma coisa intensa, é cansativa, até enche a paciência da gente, não é verdade? Principalmente se for corintiano. Não sei como é que vai ser o Brasileirão aí. Quanto que é o último jogo do Brasileirão, gente? Alguém sabe me dizer aqui? Que dia? Quarta-feira agora acaba. Quarta-feira acaba. Aí eu quero ver. Eu quero ver quem vai ganhar, quem que joga. Já sabe? Quem que joga quarta-feira? Hã? Vai fechar aí quarta-feira. Termina o Brasileirão? Aí nós vamos ver, quero ver. Eu quero ver um grande, intenso júbilo, igual vai acontecer na quarta-feira, se o seu time ganhar. A Bíblia diz que foi grande e que foi intenso. Eles devem ter soltado fogos, e pularam, e cantaram, e chegou, chamam o menino.
Aí eles se recompõem, vamos entrar na casa agora. Entram na casa. Há uma nova reação. Agora eles vão ver o menino mesmo, sabe? Vão ver o menino. Agora o negócio é diferente. A Bíblia diz que quando eles veem o menino com Maria, sua mãe. Dá a entender que Maria estava com ele no colo. Estava com ela, segurando no colo. Uma das cenas mais lindas do mundo, gente. É ver Maria com um recém-nascido, Filho de Deus encarnado na terra. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí, meu querido, aí não tem estrutura humana diante disso. A alegria, o júbilo, agora ele se transforma numa atitude mais profunda. Obviamente que eu comparei com um time ganhar, porque a turma aqui no Brasil, o brasileiro ele gosta disso, né? Mas futebol é só isso, né? Então, é algo agora para outro nível. É um nível espiritual. Essa alegria que a gente tem da festa, da comilança, de trocar presente, que é muito bom, que é gostoso, ela tem que ser transformada numa coisa mais profunda, numa coisa que preenche a alma, sabe? A gente tem que, cada momento lá de celebração, é gostoso comer panetone, peru, sabe? Tomar e beber, e comer, e tomar, e beber, e comer, é bom demais. Mas eu vou falar uma coisa, existe algo a mais, uma alegria mais profunda. Existe uma reação que vem lá de dentro, de quando eles veem o menino no colo de Maria, sua mãe. A Bíblia diz que eles vão agora então prostrar. Você consegue imaginar agora então? Essa cena é diferente. Já pularam de alegria, já se alegraram, agora não, é silêncio. Você imagina agora um momento de silêncio, de reverência. Nós estamos diante do Rei dos Reis. Aquela alegria agora se aquieta. A alma se inclina. A Bíblia diz que eles se prostram e adoram. Então é um momento de adoração, gente. O júbilo faz parte do processo da adoração. Mas há um momento tão íntimo que a alma tem que estar em silêncio para receber a presença do Senhor. A Bíblia diz que ele se prostra. A ideia de prostrar é isso mesmo, é inclinar em terra, é se curvar. É um momento em que a gente se rende. O prostrar é se render. Como alguém que se prostra diante de uma força maior. Eu não posso, não tem nada mais que eu possa fazer. O momento de adoração é momento de entrega. É momento de limite. Então eu penso que o Natal deveria, de alguma forma, mexer com a gente nesse sentido. Por isso que eu digo que o Natal é tempo de adorar. É o tempo de adorar. Adorar o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, que se fez homem, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de Gênesis do Pai, que cumpriu todas as promessas, profecias, desde Gênesis 3,15 até esse momento de Mateus capítulo 2. 1 e 2, que fala do nascimento de Jesus. A Bíblia diz que eles se prostram, aí é silêncio, gente. A verdadeira adoração, gente, é muitas vezes no silêncio da alma, em que a alma se alimenta no momento da adoração. É contemplar. A gente precisa reaprender até a adorar. O momento da oração não é pulo, não é grito, não é nada, é silêncio, gente. É a alma ouvir a voz de Deus no mais profundo silêncio do nosso ser, em que a Bíblia diz que eles se prostram, provavelmente se inclinaram, caíram de joelho, sabe? Se renderam e passaram a adorar. Eles estavam reconhecendo que não era um rei comum, não era um menino especial, não. Se a Bíblia registra que houve adoração, e essa adoração foi aceita, tem um aspecto de divindade aqui. E havia de alguma forma isso revelado no coração. É a presença de Jesus, já não tem o que falar. Curvaram-se, adoraram. E aí, uma outra coisa que acontece, porque é tempo, Natal, ele produz em nós um sentimento de dividir, de compartilhar. Alguém disse certa vez que a alegria só é real
ou felicidade só é real quando é compartilhada. Tesouro enterrado é um tesouro perdido, gente. Quando a gente entende que Deus nos dá para dividir, que Deus nos dá para compartilhar, a gente vai entender o sentido das coisas. A felicidade e a alegria, ela só é real quando é compartilhada. Quando ela é enterrada, a Bíblia até condena isso. Pessoas que enterraram o que tinham. Mas aqui a Bíblia diz, eles abrem os seus tesouros. A ideia de tesouro é claramente a ideia do que eles tinham de mais precioso. E foi escolhido de uma forma significativa. Há um significado em cada uma das ofertas. A Bíblia diz então que eles entregam as suas ofertas ao tesouro, algo precioso, que custou caro, a gente tem que entender isso. A ideia de ofertar é algo que custa para a gente. Se não custou, não é oferta, gente. Tem que custar alguma coisa. Sabe aquele sentimento que a gente tem? Quando a gente vai falar, nossa, eu podia ter feito o que com esse dinheiro, hein? Eu podia ter feito, nossa, daria para ter pago aquela conta, eu podia ter trocado de carro, podia ter feito isso. Esse sentimento não é de todo ruim, é porque está custando alguma coisa. É quando a Bíblia ensina que você tem que abrir um tesouro, algo que é precioso, é algo que, a Bíblia fala, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É o que você tem de mais precioso. Custou alguma coisa. E eles entregaram as suas ofertas. E são 3. Em nenhum momento fala que são 3 magos. A gente até usa essa expressão 3. Os desenhos sempre tem 3. Mas não fala, viu, gente? Era mais de 1. Está no plural. Podia ter 5. Podia ter uma caravana com 12 magos estudiosos. A gente não sabe. O fato é que tinham 3 ofertas especiais, que eles tiraram como coisas preciosas, que eram caras. A primeira dela é ouro. O ouro, na cultura antiga, naquela época, oferecido a alguém, revela realeza. O ouro revela realeza, porque em todo momento eles falavam o rei. Nós viemos adorar um rei. Nós viemos reverenciar um rei, nos inclinar a um rei. Então, o ouro revela realeza. O incenso, meu querido, tem um outro significado mais profundo. Revela para quem se acendia os incensos, como aroma agradável, divindade. Está aqui, meus queridos, 3 aspectos que cumprem toda a missão de Cristo. Rei, Deus encarnado, a divindade de Cristo, o sacerdócio de Cristo, tudo está embutido aqui. E também a própria humanidade de Jesus. Mirra, ouro, incenso e mirra completam toda a missão de Cristo. Eles estão reconhecendo que Ele é Deus encarnado aqui na terra, Senhor dos senhores, sacerdote, veio como homem para viver e morrer por nós. Tem muita coisa embutida aqui. Presente tem significado. Quando você dá um presente, você pensa na pessoa. Não é essa a ideia? Quando a gente vai dar um presente, você tem que perguntar para a pessoa. Entendeu? Você vai dar o que no Natal para sua mulher? Você vai dar uma vassoura? Você vai levar uma vassourada. Você vai dar uma panela de pressão nova? Você vai levar uma panelada. Então, não é presente, como a gente diz assim, existe o presente para a casa e o presente para a pessoa. Se você der um presente para a pessoa, mas que vai servir para a casa toda, não é para ela. Ela pode até gostar. Mas o presente para a pessoa. Se for um perfume, você tem que saber que tipo de perfume que ela gosta. Ela gosta de um perfume mais adocicado. Que roupa? Cada mulher tem um estilo. Você vai dar uma roupa, você pensa na pessoa. Você tem que presente algo que a gente dá adequado para aquela pessoa, não é verdade? Entendeu? Tem pessoa que é mais discreta, uma cor só. Tem pessoa que é um outro estilo. Entende? Então, mais colorido. Então, o presente, você pensa na pessoa. Quando eles separaram dos seus tesouros, o que eles tinham de mais precioso, e ofertaram a um menino, Rei dos reis, eles pensaram nessa pessoa. Rei, sacerdote, profeta. A gente poderia dizer assim. Podia dizer a realeza de Cristo, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Há muitos significados nesses presentes, que quando a gente estuda, podemos aplicar.
O fato é, eles ofertaram algo que fosse adequado àquela pessoa. Ouro se oferece ao rei. Incenso se oferece ao quê? O aspecto do sacerdócio de Cristo, da divindade de Cristo. E a mirra da humanidade de Cristo. Profeta, homem. E Jesus cumpre exatamente isso. Ele é rei, sacerdote e profeta. Ele reina, ele é Deus encarnado e ele é homem. O ponto é, eles ofertaram o que eles tinham de melhor e adequado. Pensaram na pessoa que ia receber o presente. Em atitude de prostrar, adorar e ofertar. Pensa nisso, prostrar, adorar e ofertar. Natal devia mexer com a gente nesse sentido. E nos mover a prestar adoração, prostrar, louvar esse nosso Deus e ofertar também. Ninguém se apresenta diante de Deus de mãos vazias, gente. Não é questão de dinheiro. Eu me lembro dos missionários que a gente via depoimento deles, que quando tinha culto, era uma coisa assim que não tinha que falar. Era bom nem falar, porque já traziam coisa demais. Era assim, em volta do altar, do púlpito, ficava mandioca, melancia. Eles falam isso, né? E eles ofertam o que eles produziram, o que para eles é precioso, o que para eles tem um valor. Terminava o culto, parecia uma feira na frente desse negócio. Tanta comida que eles colocavam. Era a atitude deles. Você vai pegar e falar para um índio lá no meio de uma tribo que está sendo evangelizado, não, Deus não vai comer essa melancia, mandioca. Claro, era oferta para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para aquilo que era o mais tangível. E o intangível, o abstrato que a gente não toca, é a sua oração, é o seu louvor, é a sua alma prostrada em adoração, é aquela atitude de silêncio que os magos do Oriente se prostraram em atitude de adoração, mas eles manifestam algo concreto. Então, a parte abstrata é que você tem que estar na presença de Deus, você louva, adora, canta, ora, e você materializa isso e concretiza isso, oferecendo ao Senhor algo que custe alguma coisa. Senão não é oferta, senão não é sacrifício. E encerra essa porção bíblica dizendo que por divina advertência eles são prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes e regressam por outro caminho à sua terra. E fecha aqui esse primeiro encontro, primeiro domingo de Natal que a gente tem junto, para a gente refletir durante a semana sobre o significado e nos preparar ao longo de próximos 3 domingos, né, porque o quarto já é o Natal no dia 24. Feche os seus olhos, gente. Você está aqui na presença de Deus. O que é intangível, o que você não toca, coloca, oferece diante dele a sua oração, a sua atitude de adoração, no silêncio da sua alma. Se apresente na presença dele. E desenvolva uma prática de oferecer a Deus mais do que isso. Os seus dons, o seu talento, o seu serviço. Por isso que aqui ordenamos pessoas, as pessoas que se consagram, ensaiam para cantar, se organizam para trabalho, abrem, cuidam, limpam. Tudo isso é uma oferta tangível. Só entrar, louvar e ir embora é uma adoração incompleta. Tem que envolver vida, suor, às vezes lágrimas. Alguns ofereceram sangue. Não é o nosso caso. É tão pouco. Ofereça diante de Deus a sua vida, a sua família. E prepare-se para o Natal que está chegando. O Natal é tempo de adorar, dividir e ofertar. Vamos orar? Em seguida, nós vamos ter a Santa Ceia. Após a oração, peço que os presbíteros venham à frente. A gente vai encerrar com a Santa Ceia e provavelmente teremos uma última música para encerrar o nosso culto. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra nos convida, Senhor, nos aproximar em atitude prostrando, adorando e ofertando. A nossa vida
gira em torno dessas coisas, ó Pai. Nosso relacionamento com o Senhor. Estamos prostrados à Tua vontade, ao Teu querer, soberano sobre nós. Nosso alimento, a nossa alma, Senhor, é alimentada quando Te adoramos, quando louvamos o Teu nome, nos apresentamos perante o Senhor. E queremos, ó Pai, oferecer tudo que somos, que temos, nossos dons, talentos, serviço, trabalho, fruto do nosso trabalho, tudo isso faz parte do ofertar. O nosso tempo, quando nos dedicamos à Tua obra, é para o Senhor. Não é para homens. Não é para homens verem, Senhor, mas é para o Senhor. Aceita o silêncio da nossa alma, a nossa adoração. E aceite tudo aquilo que trazemos, ó Pai. Nosso dom, nosso tempo, nossas ofertas são colocadas diante do Senhor essa noite. Abençoe esse mês de dezembro que estaremos celebrando o Natal, Senhor. E prepara a nossa família, o nosso coração para um tempo de comunhão, de alegria e de adoração na Tua presença. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.